Senhor, boa noite. Que nós, mais uma vez, tenhamos uma noite inspirada e tranquila. Que nossos mentores espirituais compartilhem conosco desses momentos, trazendo-nos a devida inspiração para poder bem discorrer sobre o assunto que vai ser abordado na noite de hoje. Que as palavras de Emmanuel, retratadas nesse livro Caminho, Verdade e Vida, onde explica para nós de uma maneira fácil e detalhada as passagens evangélicas, possa ser inspiradora, que possamos angariar muito mais conhecimento, compreensão, e que isso possa estimular a nossa melhoria nas tomadas de decisão, nas palavras proferidas, no dia a dia, junto à família, nos diálogos, nas ações, nos gestos, no carinho, na atenção. Que a gente descubra um novo mundo interior a partir do Evangelho. Eu sei que muitos, quando ouvem a palavra Evangelho, têm assim um entendimento fanático, como se fosse algo místico, algo irreal, algo que não é para esse mundo, não é para nós, mas muito pelo contrário. O Evangelho é o nosso manual de instrução, é o nosso porto seguro, é o local aonde nós recebemos o consolo para tudo. E é ali que nós nos reinventamos. Muitas vezes procuramos o Evangelho quando caímos, quando perdemos, quando adoecemos, quando estamos deprimidos. Feliz daquele que encontra o Evangelho enquanto a mente e o coração estão lúcidos, tranquilos e radiantes. Pois aí a possibilidade de traçar um novo destino se torna muito mais fácil, muito mais tranquilo. Na dor, o Evangelho constitui-se a mão que acaricia, a misericórdia divina ali presente. Mas nos momentos de lucidez, de saúde e felicidade, o Evangelho é a nossa inspiração. Para que esse mundo íntimo permaneça equilibrado, é necessário toda certeza que as bases sólidas do seu ensinamento estejam presentes em cada um de nós. Então, que hoje e sempre, ao ouvirmos falar qualquer trechinho da Boa Nova, não nos esqueçamos que é a palavra ali do Cristo a nos mostrar como devemos proceder em todas as circunstâncias. Que essa inspiração esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós estamos então no item 135, que chama-se o ouro intransferível. Vamos analisar um pouquinho aqui o nosso título. Ouro
no caso aqui, não quer dizer o metal precioso, que tem outra conotação. Intransferível, ou seja, não pode ser passado para ninguém. Como que a gente vai substituir então essa palavra, o ouro? O que a gente poderia substituir? É algo precioso que não pode ser transferido para ninguém. Tá? O ouro intransferível. Assim, analisando friamente o título. Agora eu vou ler o trechinho do Evangelho que está no Apocalipse, capítulo 8, versículo 18. Que é assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado do fogo, para que te enriqueças. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vamos traduzir isso aqui ao pé da letra? Aconselho que, quando for comprar esse metal, que ele seja ali passado pela... Como é que chama aquele processo? Aquele processo de derretimento, né? de retirada das impurezas, para que te enriqueças. Ou seja, se trazer o pé da letra, está falando que a gente compra de metal para que a gente fique rico. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa dessa no Evangelho. Então, vou ler só 2 trechinhos aqui rapidinho do que Emmanuel fala sobre esse tema, para a gente continuar discorrendo. Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Isso assemelha-se mais ou menos ao quê? Aquela passagenzinha lá mais fácil o camelo passar pela agulha do que o rico entrar no reino do céu. Lembra dessa? Mais ou menos assim. Quer dizer o quê? Podemos falar assim, a porta estreita e a porta larga, né? A porta estreita é sempre a mais difícil de passar. E a porta larga é aquela fácil de se passar, onde passa-se tudo, todos os entulhos que você tem, passa por essa porta larga. O que seriam esses entulhos? Seria a imoralidade, a desonestidade, a avareza e por aí vai. Então, pela porta larga passa-se isso, mas na porta estreita não passa nenhum dos defeitos. Então, se quisermos realmente, utilizando essa metáfora, passar para um outro plano mais avançado, a gente tem que se despir de algumas coisas, tem que se libertar de algumas coisas. As aquisições que nós fazemos aqui no plano terrestre podem ser inúmeras, pode dizer materiais e espirituais. As materiais são as mais fáceis. É errado nós utilizarmos uma boa parte da nossa vida na aquisição de bens materiais? Não é. Por quê? Nós estamos no mundo material. Para saber bem viver com tudo que tem nesse mundo, nada é proibido. Mas a destinação que se dá para aquilo que nós temos, aí é que está o X da questão. Nada impede que você trabalhe, constitua uma empresa, uma loja, seja o que for, para ganhar seu ganha-pão e enriquecer através do trabalho lícito. Nada impede. Mas, a partir daí é que está o problema. Você vai se enriquecer. O que você vai fazer com o que você tem? Qual a destinação? O que você dá de contribuição?
Vamos supor que isso seja mais ou menos aquilo que está na parábola dos talentos, né? Deus deu a cada um dos seus discípulos, o rei, né, no caso da metáfora, né? 10 talentos para um, 5 talentos para o outro, e o que cada um fez dos seus talentos. Esses talentos, vamos dizer, as oportunidades que você tem aqui no plano Terra. Você pode ter recebido um talento, 5, 10, quantos forem, o que você faz dele? Então, independente da condição econômica que você esteja, aquilo que você tem, ao que você destina, demonstra exatamente o que você é. Eu sempre brinco aqui, né, com relação à Mega Sena, né? O que nós faríamos se ganhássemos na Mega Sena? E eu tenho que dar uma palmatória que, algum tempo atrás, eu sempre pensei sobre esse tema. Eu pensava assim, o que eu faria se eu ganhasse na Mega Sena? Eu ia pegar esse, na parte filantrópica, né? Tá? Parte filantrópica. Ia pegar esse dinheiro, aplicava ele dos juros que decorressem desse dinheiro, aí eu ia investir nas obras sociais. Então, coisa diversa, não importa qual seja. Hoje, eu vejo que esse tipo de pensamento é um equívoco. Por quê? Alguém sabe por quê? Vocês fariam isso? Vocês fariam isso? Vamos pegar um número redondo, 100 milhões de reais. Faz de conta que você põe aplicado a 1%, dá 1 milhão de reais. Então seria 1 milhão de reais por mês para você investir. Só que 100 milhões ia ficar lá no banco. A matemática é a seguinte: se você quer fazer uma obra social, algo pelo povo, e você pega, aplica e pega uma fração disso, uma pequena fração disso, e desenvolve o trabalho, o que você vai fazer? O bem que você vai fazer é muito inferior àquele que você poderia fazer utilizando todo o dinheiro. Por quê? Na realidade, o dinheiro é da sociedade, coletivo. Quanto dinheiro se amontoa muito na mão de um só, gera pobreza. Então a gente vai querer lutar para apagar um incêndio com um jatinho d'água bem fininho. Um dos maiores problemas que eu acho, não que eu seja socialista, que eu não sou, tá? Não sou mesmo. Um dos maiores problemas que eu acho no mundo é justamente o acúmulo de muita riqueza na mão de algumas pessoas, um grupo pequeno, e, consequentemente, a grande maioria fica desprovida. Então, se acumula muito para um, retira isso do giro, e, consequentemente, aquele que tem, vamos dizer assim, pobre, né? Tem que trabalhar muito, apenas pela subsistência. Então fica mais difícil de subir. Então, você ter muito e guardar, o que vai acontecer? Vamos supor que eu fizesse isso no resto da minha vida. Tá? Se eu tivesse ganhado 100 milhões de reais na Mega Sena e aplicado a 1% ao mês, daria 1 milhão por mês. 1 milhão por mês para fazer obra social. Que eu quisesse. Poxa, é bastante dinheiro, né? 1 milhão de reais é bastante dinheiro, fazer muita coisa. Medo engano. Medo engano. Estava segunda-feira ontem, né? Eu estava comentando com uma colega de trabalho exatamente isso aí. Sábado eu saí daqui, aí parei no local, estava passando no jornal, aí falou o número da Mega Sena, aí eu falei, ó, se eu fosse jogar esses números aí, eu não ganharia, mas era 64 milhões que estava acumulado, né? Falaram, deve ter saído para ninguém pelos números dele.
Aí segundo eu estava comentando exatamente isso aí que você falou, só que 1% seria 600 mil, né? 640 mil. Aí eu comentando com ela, se eu pegar 640 mil, um exemplo, para fazer obra social, aqueles 64 milhões que fica lá, ele vai desvalorizar. E ele vai estar gerando pobreza. Porque o dinheiro não gira. Ele vai desvalorizar. Né? Seria mais fácil, de toda jeito, de toda forma, o dinheiro ganhar dessa forma, ele deteriora. Tem aquela historinha. Uma hora ele vai acabar e não demora muito. Tem aquela historinha que eu contar, não sei se eu consigo contar aqui, eu achei muito interessante. Um homem chegou numa cidade, procurou uma hospedaria, né, para passar a noite. Chegando lá, o dono da hospedaria exigiu o dinheiro adiantado. Então o homem pagou, vamos supor, R$100, tá? Deu R$100 para o dono da hospedaria. O dono da hospedaria pegou esses R$100, pagou padaria. Eu não sei certinho o correio, né? Eu pegou esse dinheiro e imediatamente pagou a padaria, que estava devendo lá. O da padaria pegou esse dinheiro e pagou o açougueiro, que estava devendo para o açougueiro. O açougueiro pagou outra pessoa com o mesmo dinheiro na mesma noite. E esse último empresário estava devendo para o hotel e pegou e pagou o hotel R$100, né? Aí o visitante foi olhar o quarto lá, não gostou do quarto, nesse inteirinho não gostou, resolveu ir embora e pediu o ressarcimento do dinheiro. O dono da hospedaria pegou e devolveu o dinheiro. Ficou todo mundo kits, uns com os outros, e o dinheiro simplesmente circulou. Então, mais ou menos é isso que acontece na nossa sociedade. Se o dinheiro não circula, gera pobreza. Gera problema. Então tem que circular. Então a gente tem aquela de tem que acumular, para a gente sabe o dia de manhã. Tudo bem. Tem uma poupança, isso aí faz parte. Mas tudo que você constituir, você guarda para si. Até o resto da vida. Depois quando você morre, você deixa para aí como herança, de que vale? É o tal dos talentos. O que você fez dos talentos que você recebeu? Enterrou. Enterrou os talentos. Não fez nada. Tinha oportunidade de fazer e não fez. Mais ou menos é isso que a gente vai ver o fundo moral dessa história. O segundo parágrafo. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentir-se depois mais empobrecidos que nunca. A gente vê tantos casos, né, da pessoa que tem o dom da avareza, né, que enquanto está com a saúde física, beleza, mas quando a doença vem, aí todos os recursos que dispunha vão se esvaindo através de remédio, médicos, cirurgias, etc. De que serviu? Então, é uma questão de, na realidade, a vida é para nos ensinar, né? Estamos aqui para aprender. Então, essas oportunidades que temos de experienciar, às vezes na riqueza, às vezes numa condição mediana, às vezes na pobreza, é justamente para que nós aprendamos a lidar com todas as circunstâncias da melhor maneira possível. E o êxito varia muito com aquilo que nós estamos propensos a obter. Por exemplo, eu estou com 20 anos de idade, estou com toda a energia do mundo e quero farrear.
tenho bastante dinheiro, o que eu vou fazer? Vou fazer obra social? Não. Vou ajudar os pobres? Não. Vou doar para os hospitais? Não vou gastar, né? Nas farras. Ninguém faz aquilo do que o coração não está cheio. Então, é mais ou menos também aquilo que Jesus disse: a árvore boa não dá maus frutos, nem a árvore má dá bons frutos. Ou seja, o que nós temos, a nossa construção, vai ser justamente aquilo que vai nos guiar nas ações. A gente vai fazer o que nós quisermos. A partir daí, tem a lei de ação e reação, né? A gente recebe de volta aquilo que a gente doa. Então, fez coisa errada, vai ter problema. Mas fez as coisas certas, logicamente vai colher os louros da vitória. Assim como está bem descrito na parábola dos talentos, né? Aquele que empregou bem os seus talentos foi o quê? Elogiado, né? Pelo rei. A recomendação divina é suficientemente clara para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Vou diminuir um pouquinho aqui, então. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual adquirida nas situações de trabalho árduo. Então, o que a gente ganha sem merecimento, devido merecimento, é dívida. É dívida. Você não fez nada para merecer e você tem todas as possibilidades. Isso chama-se dívida. Não é merecimento. Merecimento é quando você trabalha, luta, consegue, e aí você é agraciado com esse resultado. Mas quando você não recebe, não faz nada para merecer, recebe de mão beijada tudo e não faz nada de bom com esse talento, é uma dívida enorme de se contar. Justamente é nesses tipos de pessoas, né, que existe aquela equação: nasce aqui com grande fortuna, renasce ali em grande penúria. Tá? Porque esse choque de realidades é bem complicado. E a gente já falou sobre esse tema, já falou sobre esse assunto. Quantas e quantas pessoas que estão aí na sarjeta, que são pessoas extremamente orgulhosas, não tem nada, não tem uma aparência bonita, não tem um bem sequer, não tem um trabalho, vive de esmola, vive da caridade alheia e mesmo assim é orgulhoso. Como que você pode explicar uma coisa dessa? Está naquela provação para adquirir a humildade. Todos vão conseguir a humildade através desse processo? Não. A natureza não dá saltos. Então, às vezes, é necessário séculos, às vezes até milênios, para que as pessoas modifiquem algum ponto que está muito enraizado. Orgulho é um desses pontos cruciais. Muito difícil, muito difícil. E a gente pode basear nisso na gente. Se a gente fazer uma introspecção, analisar, né, profundamente os nossos pontos de orgulho, a gente vai ver que tem bastante gente não abre mão deles. Não abre mão mesmo. E às vezes é necessário que uma catástrofe, uma doença, uma perda, para você realmente demover esse ponto. Mas a vida nos ensina. Quando a gente não quer colaborar, a vida colabora com a gente. Só que a vida é meio bruta, né?
É meio bruto. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo. Então, de vitória sobre si mesmo. Ele tem que estar lutando ali diariamente contra isso. De esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima. Tem muita gente que cai, é ajudado para se erguer, recomeçar, colocado de pé de novo, mas não mudou 1 milímetro sequer com o ocorrido, com o tombo que levou. E vai cair de novo. E cai de novo. E cai de novo. Olha só, vamos ler novamente esse trechinho aqui. Ó. Somente essa riqueza espiritual, que é o que estamos atrás, né? Adquirida nas situações de trabalho árduo. Trabalho árduo. Imagina se os nossos defeitos não estão lá, bem registrados. Estão muito registrados lá. Então, como que a gente fica com consciência tranquila se a gente tem defeitos registrados no nosso próprio modo de ser? Fica difícil. Além das transformações impostas pelo sepulcro, ou seja, além das mudanças, né, na perda do corpo físico e retorno à pátria espiritual. E apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. Tá, olha só, entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do serviço divino. Imagina você indo numa empresa, vamos fazer uma comparação agora, você ir numa empresa para trabalhar em um determinado setor. Vamos supor assim, uma área farmacêutica, uma indústria farmacêutica. Tá? Você quer entrar nessa empresa, nessa indústria farmacêutica. Quer trabalhar lá como o quê? Como químico. Né? É isso mesmo? Trabalhar lá químico, né? Só que para isso você fez direito, filosofia, você não estudou química. Vai conseguir essa vaga? Não vai. Certo? Então, para que você consiga essa vaga, você tem que preparar para aquilo que está disposto a trabalhar, a exercer, para a função que você está disposto a exercer. Então, no caso aqui, se quer entrar com químico, você tem que estudar essa matéria, formar essa matéria, para trabalhar lá. Já fazendo a comparação, para entregar-se totalmente ao Pai, para a grandeza do divino serviço, ou seja, qual que é o serviço destinado a nós pelo Pai? Sermos co-criadores. Sermos aquele que ajuda a tocar adiante essa obra, que é essa vida, esse mundo. Sermos uma engrenagemzinha nesse mundo que funcione corretamente. Para isso, a gente tem que saber o serviço. E o serviço do Pai vai exigir o quê? Paciência. Temos paciência? Não, tem que trabalhar isso. Tolerância. Temos tolerância? Muito pouco, vamos ter que trabalhar isso. Perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou mais. Conseguimos? Não. Bondade no coração. Somos realmente pessoas boas, fraternas, caridosas. São os requisitos básicos para entrarmos na condição de exercer esse serviço divino. Então, estamos a nos preparar na faculdade da vida para que a gente chegue nessa condição. Se hoje a gente batesse na porta da empresa lá do chefão lá em cima, vim trabalhar, quero ser um protetor espiritual, quero ser um anjo da guarda, quero ser uma pessoa que tem uma responsabilidade sobre essa humanidade.
Vão te dar, ele vai te dar esse serviço? Não vai não. O máximo que vai te dar é uma vassoura. Começa aprendendo ali a ser o mais simples possível, o mais servil possível. Porque não estamos preparados ainda para tudo. Então, esse fogo que está na figura de linguagem aqui é justamente a vida. A vida nos prepara. O fogo quer dizer dificuldade, dor, sofrimento, né? Mas isso faz o que? Nos burila. Retira de nós as imperfeições, assim como o fogo retira as imperfeições do ouro. A dor, a dificuldade, o trabalho árduo, tudo isso burila o nosso espírito, nos forja, nos torna mais fortes. Quando nós nos deparamos com obstáculos e superamos, lutamos, nós nos tornamos mais fortes. E é esse o nosso destino. Da onde que vinha essa força? Era intrínseca, já existia. A gente não tinha desenvolvido ainda. Então a vida faz com que nós desenvolvamos as nossas potências. A vida não é para nos punir, para nos dificultar. Isso seria totalmente assim, sem sentido. Quando a gente fala Deus é soberanamente justo e bom. É justo, então nada que acontece conosco está errado. E bom, tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Se a gente não subentende assim, a gente não compreendeu Deus ainda. Ainda estamos na ingenuidade, né, de um espírito ainda numa condição infantil. Despertando-se, né, despertando para a realidade. O homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos ao trem pelo detentor provisório. Olha só, tudo que nós temos hoje que foi ganho pelo meio que nós habitamos, ou seja, pelos próprios homens, pelas leis aqui que nos regem, né? Pode ser algo vultoso, né? Volumoso. Por mais tempo que esteja nas nossas mãos, uma hora vai trocar de mãos. Algum dia serão transferidos ao trem pelo detentor provisório, que somos nós. No entanto, quando o trabalhador gasta as suas possibilidades dos trabalhos do bem, com o esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e transferível. Então, essa riqueza que nós estamos falando, que a mensagem está nos dizendo, não é o ouro, fortuna, dinheiro, né? Valores materiais, e sim o ouro da aquisição dos talentos pessoais, que são, logicamente, falando tanto sobre eles, bondade, compreensão, liberdade, são as virtudes nossas. É isso que é burilado cada dia. Quer ver? Quantas vezes na nossa semana a gente não é compelido a ter que esquecer alguma coisa, alguma ofensa? Às vezes até, e muito, na própria, não precisa ser uma pessoa física. Na televisão, você assistindo determinada coisa, aquilo pode ser ofensivo. E você tem que compreender a situação que
que o indivíduo está passando, né? Em que contexto ele se encontra, por que pensa e age daquela forma, e muitas vezes vão totalmente contrário ao jeito que nós somos, pensamos e do que é correto. Então, vira e mexe, a gente vai encontrar aí um contraditório. Aí tem a questão, ou a gente se afina com isso, aceita, incorpora, ou a gente ignora, tanto faz, tanto fez, ou você compreende ou erra, entende a situação do cidadão, não condena, mas aquilo para você não é o certo. Não é o que vai nos afetar. Imagina se a gente se tornar seletivo. Que coisa! Nós somos sociedade. Estamos aqui, todo mundo nesse liquidificador que é esse mundo, para vivermos juntos e aprendermos uns com os outros. Tá? Aí imagina se nós vamos segregar agora. Não, eu não falo com ele porque ele é do signo tal, meu signo não bate com ele. Não falo com ela porque não, ela é da religião tal, eu sou da religião tal. As nossas religiões não batem. Não falo com ele porque ele tem uma posição política que difere da minha. Eu penso de uma forma, ele pensa de outra, não vai dar certo. Então descarta. E por aí vai. A gente vai segregando. O que vai acontecer? A gente vai viver sozinho. Isolado. E vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar nem a gente mesmo. A gente vai entrar em conflito com a gente mesmo. Tipo assim, por que eu fiz isso? Um lado fala uma coisa, outro lado quer outra coisa. A gente não vai viver bem nem consigo próprio. Então, qual que é o segredo do negócio? É convivermos com harmonia. Porque o que eu tenho é o que você tem, é o que você tem, é o que você tem. Nós temos as mesmas coisas, só que desenvolvidas de formas diferentes, particulares. Eu posso estar melhor preparado numa questão e você menos preparado nessa questão. Em outra questão você está muito mais avançado do que eu. Se a gente não aprender a viver com as diferenças, aceitar e aprender uns com os outros, a gente não vai conseguir viver em sociedade de jeito nenhum. As diferenças fazem a gente crescer, né? Mas a gente ainda acha que tudo aquilo que a gente pensa, faz, enxerga é o que é certo. Orgulho. Aí está o filho do orgulho. A primeira característica para você tirar a conclusão de que é orgulhoso é isso aí, ó. Não, a minha visão está correta. A minha religião é a melhor. Tudo melhor. Isso demonstra que tem todos os mecanismos. Só que a gente pode evitar todos eles, se quiser. Basta seguir o manual de instrução. E a gente não segue o manual de instrução. E interessante que o manual de instrução é grosso, né? O Evangelho é bem grossinho, né? Mas para os preguiçosos, que não gostam muito de estudar o Evangelho, já tem a síntese dele. O próprio Cristo sintetizou e trouxe numa frase só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está escrito tudo ali que a gente precisa saber. É só você analisar profundamente essa frase. Aí você vai ver que está tudo intrínseco. Tolerância, perdão. Está tudo ali. É só você parar e filosofar um pouquinho. Mas a gente o faz? Não. Por que a gente não faz? Geralmente, até um tempo atrás, eu poderia dizer que nós éramos escravos do nosso corpo. Escravos das nossas vontades, né?
vontades materiais. Então, a vida girava em torno da satisfação dos nossos prazeres, sejam eles quais forem. E à medida que a gente vai evoluindo, melhorando, aperfeiçoando, a gente vai dar valor a uma outra coisa que chama-se amor. Amor de verdade. Então, ao amor, a gente dá um altar exclusivo para isso. Mas continuamos cultuando ainda as nossas predileções, as nossas vontades, continuamos. Fica no outro altar, separado. Lá fica o amor, e aqui fica o quê? Todas as outras coisas que eu não me dispus. Então, quando se pergunta assim para uma pessoa, você é uma pessoa boa? Aí se pensa no altar do amor, né? Você tem, olha só, aí discorre tudo que está em volta naquele altar do amor. E os outros altares ficam relegados de lado. Só que quando estamos sós, não tem ninguém à nossa volta, a gente esquece, às vezes, aquele altar do amor e vai cultuar os outros altares. Deu para entender a metáfora? O segredo da vida é o seguinte: para nós, só o altar do amor basta. Os outros são totalmente dispensáveis. Mas a gente não quer jogar fora. Tem lá o altar do quê? Os prazeres materiais, dos vícios, né? E outros, não precisa nem discorrer sobre eles, né? Cada um tem os seus. Mas vai do cidadão, vai da pessoa querer colocar suas fichas aonde? Né? Depende de cada um. Mas a partir do momento que a gente já colocou lá o altar do amor, tem uma coisa muito interessante. Ele não sai mais de lá. Ninguém consegue tirar mais. Mesmo que seja um altarzinho, assim, bem simplesinho, bem pequenininho, de madeira, bem compensado ainda, né? Como é que chama? Esse que fez de serragem? Não é Duratex. É uma dessa. Esses bem simplesinhos. Tá? Mas à medida que nós vamos desenvolvendo, cultuando, ele vai adquirindo novas formas, até se tornar muito robusto. E, consequentemente, a sua grandeza vai cada vez mais aumentando. E os outros, consequentemente, diminuindo. Vai chegar um ponto que você vai olhar para esses outros altares e vai sentir vergonha de ter cultuado aquilo lá. Mas, como a vida sempre tudo marcha para frente, o que é passado vai ficar para trás. O que nos espera é o futuro. E o futuro que estamos destinados é amor incondicional. Todas as criaturas. E trabalho árduo e incessante por todas as criaturas. Esse é o nosso fim. E já estamos estagiando nisso. O que nós fazemos aqui no plano físico tem a ver com a sociedade. De uma forma ou de outra, estamos ligados aos outros, uns aos outros, um dependendo do outro. Então, são as lições da sala de aula que, dia a dia, nós estamos aprendendo, enriquecendo assim, o nosso conhecimento e melhorando o nosso coração. Ok? Eu fui religiosamente perfeito hoje, 45 minutos. Não passei. Vamos para o próximo? Ou tem alguma coisa para acrescentar sobre... Qual que era o título mesmo? O ouro? Intransferível. Então, as aquisições que nós temos no nosso mundo íntimo, a gente não transfere, não pode passar um para o outro. Isso é uma aquisição exclusiva de cada um. Depende exclusivamente do seu esforço, da sua vontade. Quanto mais rápido.
nos enriquecemos nesse quesito. O próximo é o item 136. Vai falar o quê? Coisas terrestres e celestiais. Antes de adentrar no versículo aqui, vamos trabalhar um pouquinho o item, né? o título, aliás. Coisas terrestres e coisas celestiais. Tá, sem ler o que está aqui para baixo, o que seriam coisas terrestres? A vida material. Não vamos traduzir isso em objetos, né? Nada palpável. Não, Né? o material que eu falo é a Sim. sua condição para se manter seu corpo. Coisas aqui do nosso mundo material. E não a matéria em si. Né? Não a matéria em si, mas as coisas do mundo material. Você acabou de comentar, né? Os prazeres É uma coisa material. em virtude própria, aliás, né? Vamos falar benefício próprio. Vamos falar as coisas mais simples de se falar, né? Não muito tóxicas. Vamos falar, por exemplo, alcoolismo. Tá? Alcoolismo é uma coisa terrestre, não é? Tá. Acrescenta a nós alguma coisa? Tá, já que está falando de alcoolismo, uma coisa gera outra. Vou fazer uma perguntinha agora para vocês contra a parede. O alcoolismo, logicamente, é uma bebida não é uma coisa saudável, não é uma coisa que faz bem. Mas vamos dizer assim, tem um almoço de domingo, que é tradição, todo almoço domingo tem uma macarronada e um vinho à mesa. Vinho é uma bebida alcoólica, certo? Senta-se todo mundo à mesa para a famosa macarronada de domingo, regada a vinho. Um cálice, 2 cálices de vinho. Muito bem. Esse vinho faz mal? Não, faz mal na quantidade. Então, o beber com moderação não faz mal? Depende do que se entende beber com. Tudo depende da dose, entre o remédio e o veneno. É isso que eu queria enfocar. Você tem dentro de casa uma faca. Essa faca você usa na cozinha ali para preparar os alimentos. Mas essa faca, no momento de desespero, você pode usar para agredir. A faca é boa ou é ruim? Depende da maneira que vai Sim, utilizando. Cai na mesma condição da taça de vinho? Acredito que sim. Acredito que sim. Tem gente que bebe, por exemplo, para ficar mais soltinho e poder fazer as coisas erradas mais facilmente, sem a consciência bloqueada. Tem. Então, se você tomar um cálice de vinho com a intenção de se soltar para fazer uma determinada ação errônea, tem um peso. Mas se você toma com fraternização com a sua família, com seus amigos, sua esposa, seu esposo, e querem comemorar tomando uma taça de vinho, isso vai fazer mal? Não. Então, o problema não está no objeto, mas e sim na intenção. Dinheiro. Você acabou de receber aqui R$1.000 de alguém. Aí você pensa assim, esse dinheiro caiu do céu, eu vou conseguir pagar uma dívida, estou devendo a conta de luz, conta de água, vou lá e vou quitar, ainda sobra dinheiro para fazer uma compra. É uma boa utilização desse dinheiro? É. Mas se eu falar assim, eu recebi esses R$1.000 aqui, eu vou pagar nada. Vou para uma festinha, na festinha vai beber todas, daí por aí vai. Agora eu pergunto, o dinheiro é bom ou o dinheiro é ruim? Depende da maneira que for utilizar. É neutro.
Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque é muito comum se radicalizar. Então as pessoas, quando falam de religiosidade, em qualquer religião que seja, querem que as pessoas sejam caçantinhas, querem que façam bebida, né? Se escandaliza. Dinheiro, nem põe a mão. O problema não é estar longe daquilo. Se você tem esse reflexo de se escandalizar com as coisas, mostra o seu total despreparo para a vida. Total despreparo. Por quê? Eu explico. Faz de conta que nós já estamos no outro patamar. Estamos bem acima na escala evolutiva. Aí chega o nosso mentor espiritual e fala assim: tem uma destinação para você. Lembra do indivíduo tal? Você vai ser protetor espiritual dele. E ele gosta de beber, gosta de frequentar os inferninhos, né? E outras coisas meio tóxicas. Você vai ser o protetor espiritual dele. Certo? Você como protetor espiritual, vai se escandalizar com isso? Se você se escandalizar com isso, mostra o teu total despreparo para a função. Que você vai ter que viver aquele meio, você vai ter que entender aquele meio. Você vai ter que entender aquelas pessoas que estão ali. Você vai ter que entender que aquelas pessoas, mesmo no vício, mesmo na prostituição, mesmo no crime, tem a fagulha de Deus dentro dela. Você tem que chegar a essa fagulha e fazer com que ela se desenvolva. Essa é a função do mundo. Independente de onde você estiver, se tiver a oportunidade de ajudar alguém, vai ajudar. Se tiver o merecimento, mais ainda. E você vai fazer com a ação ruim transformar uma condição benéfica para aquele que está passando por aquela situação. Ou seja, se você se escandalizasse em locais de prostituição, eu não adentro. Que lógica tem isso? O segredo é você compreender, se necessário, adentrar, mas sem se macular. Sem que aquilo te afete. E só vai te afetar se você tiver ainda no seu íntimo aqueles altares que vão exaltar aquelas sensações. Se você não tiver, você pode ir em qualquer lugar. Nada, absolutamente nada vai te pegar. Nada vai te escandalizar. Você, muito pelo contrário, você vai compreender perfeitamente aquela situação. Isso chama-se evolução. Imagina se Jesus se escandalizasse com as coisas que a gente faz. Ele já estaria em outro lugar, já faz tempo. Né? Não é assim. Então, nós estamos falando só de coisas terrestres, né? Muito bem. E celestiais? O que nós podemos subentender por coisas celestiais? Seria o plano espiritual? A verdadeira vida do Espírito, né? Que é a Eu caio cotidianamente num dilema, sabe? Quando eu falo de plano espiritual, quando eu tenho que lembrar o seguinte, aquela máxima: plano espiritual também é matéria. Isso cria porque a gente sempre entendeu que plano físico, esse aqui que nós estamos. Plano espiritual é a vida do Espírito. Só que essa vida do Espírito tem N camadas, N dimensões. A dimensão mais próxima que a gente conhece é muito semelhante à vida física. E do lado de lá, nós habitamos também um corpo físico. É um corpo físico, é matéria. É matéria quintessenciada? É. Prova que é matéria, muito simples. Muito simples de mostrar que é matéria. O espírito pode se tornar visível? Pode, condensando. Seu peso vai entrar.
condensa e se torna visível. É matéria ou não é? Ou é mágica? Fala em espírito, é mágica. Ah, vou fazer uma mágica para aparecer. Tá, apareceu. Isso não existe. Aí varia a frequência de acordo com a frequência que os nossos sentidos captam. Né? Então, a Exatamente. gente é matéria, só que são matérias de planos diferentes. Então, Exatamente. quer dizer, espiritual é aquilo que é o objetivo de todos nós, fora da psicosfera do nosso planeta, que ainda é matéria, como você acabou de falar. Uhum. Então vamos ver se aqui ele está abordando. Aqui nós estamos falando só o título por enquanto, né? Coisas terrestres são as coisas aqui do nosso mundo físico, mas não a matéria, sim, as coisas que nós fazemos aqui. E coisas celestiais, vamos dizer que seriam reservadas para nós na pátria espiritual. Tá? Tirei matéria daqui, tirei matéria de lá. Então caiu tudo no campo do sentimento. das virtudes. Exatamente. Vamos lá. Isso é uma fala de Jesus que está em João capítulo 3, versículo 12. Que diz assim: se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Essa é conhecida, né? Todas as falas de Jesus são mais conhecidas. Você pega um Pedro, você pega o Apocalipse, como foi a anterior, já é mais desconhecido, mas as de Jesus são bem conhecidas. Isso é um bom sinal. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Bom, essa é simples. Pelo menos no meu modo de ver, é muito simples. Nós temos uma escala de desenvolvimento. Essa escala de desenvolvimento é sempre ascendente, está sempre aumentando. Vamos supor que é isso aqui, tá vendo? Tá, aqui está numa reta, né? Então vamos inclinar aqui. Essa é a nossa escala evolutiva, sempre no ascendente. Aqui, vamos dizer que é o nosso ponto inicial. É a hora que nós adquirimos pensamento contínuo e fomos denominados seres hominais. Tá? É o início do hominal. Não da centelha, mas do ser hominal. Muito bem. Daqui para diante é só desenvolvimento. Os desenvolvimentos mais comuns do primitivismo é a noção, né? São as primeiras noções do ser. Eu sou um ser que pensa, um ser que fala, um ser que tem necessidades, e por aí vai. Um ser que precisa sobreviver, um ser que procria, que cuida da família, que cuida da prole, que provém sustento, quer dizer, as coisas básicas. Então você aprende as coisas básicas. E você está nesse nível. Aí vem alguém e te fala assim: tem vida no plano espiritual. Você nem sabe quem que você é direito e fala que tem vida no plano espiritual. Você nem sabe o que é espírito. Não tem ideia do que é espírito. Você entende a vida material. Então você não teve um contato superior ainda. Como que vai entender? Não tem jeito de entender. Só a vivência. Aí vai desenvolvendo o quê? Vai vivendo, vai perdendo os entes queridos, vai desencarnando, encarnando, hora encarnando, hora no plano de lá, hora no plano de cá. Pela observação, vai aprendendo. Pela vivência, vai aprendendo. A própria vida, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual, é um eterno aprendizado. Então, vamos supor que a gente está num patamar ainda de rudeza mental. Vamos ler de novo. Se vos tenho falado coisas terrestres, quer dizer, a inteligência desse ser ainda não consegue nem compreender as coisas do mundo físico. Como que vai compreender as coisas do mundo espiritual? Que ele não tem um parâmetro, não sabe, não viu, não aprendeu, não tem uma base para compreender o que seja isso. Não vai entender. Muito bem. Então isso vai do desenvolvimento de cada um.
Uns estão mais para cima, outros estão mais para cá. Por aí vai. Uns evoluíram moralmente mais, são mais maleáveis. Outros evoluíram muito no campo científico, são extremamente orgulhosos. E o orgulho é uma venda que se coloca na nossa visão, que não nos deixa de visar o plano espiritual. Ou qualquer outra coisa, no espiritual não. Outra coisa que não seja o que nos interessa. Bom, só que nessa escala evolutiva, a gente vai vivendo, e a gente já está num nível bem alto aqui para o plano Terra. Vamos supor que isso aqui seja o plano Terra, tá? Desenvolvimento que a gente faz nesse planeta. A gente já está aqui, passou do meio. Vamos dizer que aqui no meio seja a condição que nós compreendemos bem sobre a vida física e começamos a divisar o plano do lado de lá. Okay? Nós estamos aqui. Só que a gente não entende quase nada do plano espiritual. Vocês sabem alguma coisa? Poder discorrer para mim como que é o plano espiritual? Vocês poderiam, com clareza, com propriedade, explicar o que é o plano espiritual? Mas vocês sabem que existe. A gente sabe que existe. Então aqui mais ou menos onde que a gente está. Mais ou menos onde que a gente está. Está mais para o material ou um pouco mais para o espiritual? Nós estamos mais no material, mas a gente já vê o plano espiritual, já entende o plano espiritual, já sabe que existe, só que a gente não compreende direito. Então, essa é a fase que nós estamos, que eu falo assim, acordamos. Estávamos dormindo na matéria, experienciando a matéria, vivendo exclusivamente dela, só que agora a gente já consegue divisar que existe algo além da matéria. Só que não sabemos ainda muito. Então começamos a desenvolver nesse quesito, mas estamos bem no comecinho mesmo. Vai chegar um ponto quando está lá na frente? Vai chegar, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar esse ponto. Então, mas tem muita gente nessa humanidade nossa que está aqui, que está aqui, que está aqui, que está aqui. E como que você vai falar para as pessoas que estão aqui desse mundo que está aqui na frente? Não tem como. Por isso que se bate tanto na tecla, indulgência. Vamos compreender o nível que a pessoa está. Ele está no nível de aprendizado, ele enxerga o mundo dessa forma. Vamos entender e vamos ajudá-lo da melhor maneira possível. Mas você não consegue guindar ele daqui para cá rapidamente. Não consegue. Não vai conseguir. A natureza não dá esse salto. O que vai fazer ele chegar na condição que nós já estamos é a vivência. É um esforço que ele vai fazer. Pode demorar séculos ou milênios. Isso depende de cada um, exclusivamente de cada um. Então, na condição que nós estamos, uma condição de despertamento para as coisas espirituais e desenvolvimento das nossas potências espirituais, nós nos deparamos com o Evangelho, com uma nova discussão. Agora é o seguinte: você acordou, você despertou, aqui está o manual, você já sabe dele. Ou você lê e segue, ou você ignora. O que acontecer a partir daí é a responsabilidade exclusiva sua. Você já tem uma certa liberdade de pensamento e escolha. Já sabe como que as coisas funcionam. Agora você vai ver qual altar que você vai cultuar. Do amor verdadeiro ou ainda das coisas materiais. Para muitos, como diz Jesus aqui, se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Estou falando de 2000 anos atrás, essa passagem, logicamente, né?
Aquele povo lá, pouquíssimos estavam preparados para entender o que é mundo espiritual. Muitos não entendiam o que era o reino de Deus, né? O reino dos céus. Muitos não entendiam. Achavam que era o reino mesmo. O próprio Judas achava. Mas, com o decorrer do tempo, logicamente todos foram se aperfeiçoando nesse sentido. Vamos ler o que o Emmanuel fala para nós desse texto? Fiz uma introdução de 15, 20 minutos, hein? Estou ficando falante, vocês estão me deixando muito falante. Para quem tinha dificuldade de falar. Mas o tema dá para discorrer bastante, né? Dá. Quando estava no colégio, aí tinha aqueles trabalhos para apresentar, né? Eu não apresentava nenhum trabalho. Não é para mim, não. Agora tem que falar esse monte. Porque a vida ensina. A vida ensina. Vamos lá. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Ou seja, no intercâmbio com o mundo espiritual é frequente a reclamação dos estudiosos relativamente à ausência de informação. Quer dizer, as entidades do plano espiritual tinham que vir dar mais informações. Muitos se queixam disso. Nos dias atuais, o que acontece com muita gente? Procuram reuniões mediúnicas ou médiuns mediunizados que possam dar conselhos, possam conversar como se conversa assim um com o outro, né? Encarnado com encarnado, com o interesse de se beneficiar. Como se beneficiar? De uma forma assim muito particular na vida, né? Muito particular na vida. Não, a pessoa está por cá. Vai sair. Então, Peraí que eu me perdi agora. Assim, no intercâmbio com o mundo espiritual é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades que se movimentam. Ou seja, como se o plano espiritual, de mãos, possibilidade de mão beijada, tudo aquilo que a pessoa está necessitando. Eu estou com um problema, por exemplo, familiar. Estou com minha mãe, meu filho doente. Poderia curar? Busco, assim, uma coisa direta, né? Não adianta você ir pedir para uma cadeira, não. Tinha que conversar com a entidade. A entidade tem que resolver, né? Falar qual é o problema e qual é o remédio. Muito comum isso. Eu já falei uma vez que algumas pessoas, do meu conhecimento, né, convivência, vinham no centro por questões meramente medíocres e particulares, tipo questões amorosas, né? Questões de relacionamento. Muito comum isso. E eu aposto que nos dias de hoje sempre vem alguém aqui do centro com esse interesse, com essa visão. Não, eu não encaro isso como maldade, não. Eu encaro isso como inocência. Ingenuidade. Ingenuidade. É aquele negócio que eu falei, né? Cada um está no seu nível, né? Então, às vezes, no nível que ela está, ela não consegue divisar o que hoje nós utilizamos. Toda essa essência da doutrina, toda essa lei moral, não, ainda vive um mundo assim mais material. As coisas do mundo material, não quer dizer a matéria, mas as coisas, os relacionamentos, né? As aquisições, etc.
Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero da vida a que foram chamados? Quer dizer, por que os espíritos não vêm lá e falam, ó, o mundo aqui é assim, assim, assado, está acontecendo isso, isso, isso. Eu desencarnei no dia tal, mas daí eu fui para tal lugar, daí encontrei com tal pessoa, daí fiz isso, fiz aquilo, como se fosse assim uma novela, né, da vida no mundo além. Então, tem tantas coisas desse nível escritas aí na literatura espírita, só que a pessoa quer o dela, né? Quer do pai, da mãe, do filho, do conhecido, etc. Informações particulares. Aí você vê o quê? Tudo centralizado em torno da pessoa. E a lei do mínimo esforço, isso que é pior. A lei do mínimo esforço e máxima recompensa. Isso é terrível. Espera que façam tudo por você. E egoísmo também, né? Para mim. E se sobrar uma coisa, meu problema. se sobrar uma coisinha, pode deixar para os outros, mas eu em primeiro lugar. Né? É que nem uma fala, acho que, não sei se é da Anete que ela conta isso, é do Titanic, né? O Titanic afundando e você está no navio com o amor da sua vida. Amor da sua vida. Aí, para você fugir do navio que está afundando, tem um lugar só no bote. O que você faz? Você toma esse lugar ou dá esse lugar ao amor da sua vida? Se você for uma pessoa egoísta, você fala assim: eu te amo muito, mas quem sabe na próxima vida a gente possa se reencontrar. E entra no bote e deixa lá. E quem, ao contrário disso, dá a sua vida, mas cede lugar à pessoa amada. Qual que você ama mais? A si próprio ou a ela? Então, o que ela sempre fala é o seguinte: a pessoa egoísta, ela ama mais a si. Isso não quer dizer que ela não ame a outra pessoa. Ela ama também a outra pessoa. Só que entra a outra pessoa e ela ama mais a si própria. Essa é a definição da pessoa egoísta. Definição não, um exemplo. Né? Um exemplo da pessoa egoísta. E eu estou em primeiro lugar sempre. E se sobrar, se tivesse 2 lugares, eu te levava. Mas só tem um, esse lugar é meu. É por aí. Vamos lá. Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Quem que não fez essa pergunta? Como será que é o mundo espiritual? Né? Quem quiser saber, tem aí a série de André Luiz, é só ler uns 13 livros. Você vai ter um pequeno esboço de como é a vida no mundo espiritual. Tem muita coisa que o próprio André Luiz fala, não tem como descrever. Não tem palavra. Coisa que existe lá, não tem palavra. Ou seja, não tem palavra no nosso vocabulário que defina aquilo ali. E isso falando da região umbralina, que é o nosso lar. Imagina a esfera, outras esferas. Legal. Interessante. Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governo dos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. É uma pergunta aí que realmente muitos também fazem. Por que renomados cientistas, né, inventores, pesquisadores, não vêm do mundo espiritual e falam: a cura do câncer é essa tal, a cura de tal coisa é isso aqui. Esse problema se resolve dessa forma. Por que não tem
essa condição. Por que eles não retornam? Para facilitar a vida aqui. Ainda não está no tempo de ser descoberta. E nós temos que passar por isso. Então não pode. Merecimento. Nada Pode ser dado. na vida é dado de mão beijada. E a gente quer tudo mão beijada, né? A gente quer tudo mão beijada. Mas nada é dado de mão beijada. Se nós estamos aqui, na condição que estamos hoje, com toda certeza, nós penamos muito para chegar aqui. Erramos muito, sofremos muito, aprendemos a duras custas, mas estamos aqui. Dado assim, a vida não é assim. Na natureza não é assim. Na sociedade nossa não é assim. Se você não se esforça, Enquanto não determinador, o esforço, o desenvolvimento, o empenho, o conhecimento, a vontade, o ensino. eu tenho um medo da atualidade. Nós estamos vivendo uma atualidade. Eu estudei sempre em escola estadual. Sempre em escola estadual. Na época que eu estudei, o colégio estadual que eu estudei rivalizava com o colégio São José, o colégio particular, o melhor da cidade. Era uma rivalidade assim grande, não na questão esportiva, não, na questão do aprendizado. Então, os próprios professores se esforçavam para manter o nível bem próximo ao nível do outro colégio. Às vezes tinham uns que davam aula no colégio estadual e davam aula também no colégio São José. Então, havia um grande interesse nisso, uma grande responsabilidade nisso. Tanto é que muitos da minha turma que se formaram passaram a faculdade sem fazer cursinho. Era faculdade, saíram do colégio, já fizeram vestibular e já passaram, do colégio estadual. Hoje em dia, olha o nível que está. Olha a situação que se encontra. Mesmo em colégios particulares, o nível baixou muito. E isso é preocupante. Por quê? A sociedade está dando muito valor àquilo que não tem valor. E deixando de lado as coisas que têm valor para se aprender. Nessa fase de desenvolvimento, a aquisição de conhecimento é primordial. Na idade adulta nós não vamos ter tempo. Nós vamos lutar mais para a nossa sobrevivência, constituir família, sustentar a casa, né? Ser a renda de família. Então não vamos ter tanto tempo para aprender. Então a fase infantil, adolescente, é primordial para você adquirir uma gama de conhecimento muito grande. E pensa no que eles estão perdendo. Principalmente na questão moral. Olha como que as coisas ficaram banalizadas. Às vezes eu assisto alguns programas na televisão e ouço o que as pessoas falam, noto os assuntos que são comentados e eu cheguei à seguinte conclusão: nada mais hoje em dia é imoral. Não existe riscar no dicionário a palavra moralidade. Pelos parâmetros que estão. As músicas falam de coisas que eu não posso nem sequer esboçar aqui nesse estudo. Não posso esboçar o que as músicas falam. Vocês devem saber do que eu estou falando, né? Os filmes nem se fala, né? Novelas, antes tinha
um enquadramento mais... tinha crimes? Tinha. Tinha coisa errada? Tinha. Mas é uma coisa mais próxima da realidade. Agora não existe mais imoralidade. Não se sabe, não tem. Não, pode ser tudo. Estamos no tempo que pode ser tudo. E o jovem crescer com essa afirmativa é muito perigoso. É muito fácil se equivocar. Muito fácil mesmo. E outra coisa, cá entre nós, estudar é chato, às vezes. Bom, eu sempre achei. Estudar é bom, faz bem, convívio com os demais é saudável, lógico que é. Mas estudar demanda paciência, tempo, vontade. Paciência, dispor de tempo seu e vontade para aquilo. Então, você já está aqui exercitando três qualidades. Aí você não tem paciência para estudar, você não dá o mínimo para algumas matérias ou algumas questões. Religiosidade não se aprende mais na escola, que é proibido. Olha que absurdo. Olha que tempo nós vamos ver. Então cresce com que base? Base o quê? Tudo pode. Então a criança tem tudo. Tem tudo. Ela não pode ter um dorzinho de barriga que já está tudo ali para satisfazer as suas vontades. Aí a criança cresce. Logicamente vai ter que ingressar no mundo real e aí vem as frustrações. Como é que convive com as frustrações se não aprendeu o que é uma frustração? E isso é um problema gigantesco, porque não sabe lidar com frustrações, pega para o suicídio. Não vê mais valor na vida. A vida é banal, não tem religiosidade para sustentar, não tem força para aguentar o tranco das adversidades da vida e se torna um ser frágil, tanto emocionalmente, como culturalmente, em todos os quesitos. Esse é um problema da sociedade. E vocês já notaram, quando eu tinha que eu lembro, dos meus 5 anos em diante, eu sempre joguei bola na minha vida, jogo bola até os dias atuais. O que é bom nisso? Estou sempre convivendo com as pessoas. Desde que me entendo por gente. Só que outra coisa, você joga, você ganha, você perde. Você mais perde do que você ganha. E quando você perde, você aprende a lidar com a frustração da derrota. Tem pessoas que nunca praticaram esporte, que quando perdem qualquer coisa não aceitam. E a simples perda de uma coisinha na sua vida já é o suficiente para o seu mundo desmoronar. Então, está se criando uma sociedade frágil emocionalmente. Esse é um grande problema. Mas, voltando à nossa realidade, vai ter 5 minutos só para terminar o nosso tema. Eles falam demais, gente. Sai de um assunto vai para outro sem nada a ver. Vamos lá. Vamos acelerar, aqui são 4 parágrafos. Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertam... você já viu, né? Por que as moléstias incuráveis, os cientistas não vêm aqui e dão a cura para a gente? Merecimento. Tudo aqui é conquista. Porque se tal não for, você não desenvolve. É tudo dado, de mão beijada. É como aquela criança que ganhou o tablet, mas nem a cama ela estende.
nem o quarto nem a mesa. Não faz nada pelas suas próprias coisas e ganha tudo. É o que se quer, né? Mas não é o que acontece. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, que é isso mesmo que eles fazem, estão tratando das questões nossas aqui, não do lado de lá. No curso metódico de introdução a tarefas mais altas, um curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros. Olha, e existem algumas coisas nesse corte, né, desse quilate da nossa vida. Quantas pessoas que vão... Vocês assistiram a novela O Profeta? Não lembram a novela O Profeta? Teve nossa, eu sou velho, puxa vida, eu assisti a primeira, com o Carlos Augusto Strasser. Teve uma fase lá na vida do profeta que ele perde a mediunidade. Temporariamente a mediunidade foi suspensa. E o que aconteceu? Ele dava consultas, né? Cobrava para isso, e foi atender um determinado cliente, só que não tinha mais a mediunidade naquele momento. E ele foi e falou qualquer coisa. Deu um conselho tal. O cara queria eu vou investir. Não é esse caso, eu vou servir aqui. Vou investir na bolsa, R$100 mil, eu quero saber se vou ter sucesso no meu investimento. Ele falou assim, pode investir que vai dar tudo certo. O cara investiu e perdeu tudo. Não é isso, é uma coisa similar. O cara investiu e perdeu tudo. Mais ou menos assim. Então, muitas pessoas, tanto médios, que têm sim acesso a algumas coisas do plano espiritual, se enveredam por esse caminho. É a porta larga, né? A porta do sucesso, a porta da fama, a porta do dinheiro, que vai receber com essas ações e, consequentemente, isso vai ter um peso. Muitas pessoas procuram justamente isso para tornar a sua vida mais fácil. É o que as pessoas querem, serem bajuladas, serem tratadas, serem preferenciais. Você sabia que na época de 1990, quando Collor era candidato à presidência da República, a Collor disputou com o Lula, se não me engano, isso. O Collor foi lá em Uberaba, na casa do Chico, querendo uma audiência com o Chico Xavier. Vocês sabiam disso? O Chico estava de cama, foi doente, bem doente, e chega o Collor lá, ele não estava recebendo ninguém, estava de cama. Aí o filho dele pegou e adentrou a sala, pediu para que aguardasse, né, e avisar o Chico. Aí ele foi lá, avisou o Chico. E estava lá o Collor na sala esperando. E espera ele não mexer. E sabe que as pessoas são meio impacientes, né? Mas o que a senhora está esperando tanto? Aí foi lá e abriu a porta do quarto e olhou. E estava o Chico tentando sair do leito, com muita dificuldade, para vestir a roupa, para se arrumar, para ir receber o Collor. Ele estava com muita dificuldade de pôr as calças, para se vestir. Né? Aí o Collor olhou, viu aquela situação, pensou assim, se ele não cuida nem dele, vai cuidar de mim?
É mais ou menos isso, né? Não é com essas palavras que eu estou usando, né? Mas o que foi retratado foi isso aí. Ou seja, por que ele foi lá? Conselhos com chifres. Por interesse. E assim são muitos políticos. A gente sabe aqui da nossa região, aqui de Pouso Alegre, a gente sabe algumas histórias, não vou contar aqui, né? Mas tem. Para quê? Aberturas, facilidades. Que é o caminho, que é a porta larga. Que é como se é a tal da ignorância, né? A ignorância é um pouco de ignorância, mas é a tal da ingenuidade. Eu chamo mais de ingenuidade isso. É o total desconhecimento do que seja o mundo espiritual. É um problema. E muitos, entre aspas, vendem sua alma, né, para conseguir sucesso. Entre aspas. Para terminar, é necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. Por isso que eu gosto do Emmanuel, porque ele não tem papas na língua, ele fala aquilo que tem que falar mesmo. Ó. É necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios. Deus ajuda todo mundo. Entretanto, cada um é obrigado a talhar sua própria glória. Ou seja, se você não trabalhar, você não vai conseguir esses auxílios. Se você não fizer por onde, não for merecedor, não vai dar certo. Comprar um diploma, né? A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Iluminando a marcha para a espiritualidade superior. Ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesmo. Ou seja, é aqui que vai toda a constituição do alicerce nosso. Então, eles vão nos guiar nessa construção, iluminando a marcha para a espiritualidade superior. Agora, sem as próprias pernas não se chega a lugar nenhum. Gente, passei um pouquinho do horário de vocês. Aqui a gente termina o item 136, né? Caminho, verdade e vida. Semana que vem nós vamos dar prosseguimento. O próximo item é o banquete dos publicanos. Olha que legal falar de comida. Banquete dos publicanos. Boa semana a todos. Que Deus nos abençoe, nos guie e nos proteja.